Olá, pessoal, boa noite, né? São quase 21 horas, tá? E nós vamos seguir com a nossa aula de biologia, né, celular. Lembrando, pessoal, que eu preciso que vocês tenham em mãos aí o material que eu enviei para vocês hoje pelo sistema, tá? Caso não tenha esse material, sem problemas, tá? Amanhã vocês acessem o material e acompanhem a aula que vai ficar gravada com o auxílio do material, tá bom? Pessoal, detalhe, tá todo mundo me ouvindo bem? Me mande comentários, tá? Caso alguém não esteja entendendo e para que a aula possa fluir bem, ok? Pessoal, bom, que a gente vai falar essa noite, né? Nós vamos falar sobre a membrana plasmática, um pouquinho, né, das diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas, né? E, assim, estão pedindo calma, a gente vai falar bem devagarzinho para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente vai falar esta noite? Nós vamos falar um pouquinho das diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas, tá? E o que tem de especificidade na célula vegetal, tá? Que tem algo em comum com células procarióticas, no caso da parede celular, né? E também com células eucarióticas, que é a própria membrana plasmática, ok? Então, tá todo mundo com material em mãos. Eu preciso, pessoal, que vocês curtem esse vídeo, tá? E deixem as dúvidas nos comentários, eu prometo que eu vou responder cada um, tá? Para que eu possa ter a noção de quem acompanhou essa aula, né? Que eu possa ter uma lista de presença das pessoas que assistiram essa aula, ok? Vocês vão me ajudar muito fazendo isso, tá? Então, se tá todo mundo a postos, vamos pegar lá o material, tá? Lá em cima, eu vou acompanhar pelo meu note aqui, tá? Os slides, e à medida que forem surgindo dúvidas, vocês deixem nos comentários e a gente pega e explica para vocês depois, tá? Então, pessoal, no primeiro slide aqui da nossa aula, tá falando sobre células eucarióticas, e tem um desenho bem lindo dela aqui, né? Então, lembra que eu falei para vocês sobre células procarióticas? O que diferencia uma célula procariótica de uma eucariótica? Principalmente a ausência do envoltório nuclear. Células procarióticas não têm núcleo definido. Células eucarióticas, sim, tá? Então, essa é uma grande diferença, tá? Então, quanto às características gerais, tá? Lembrando sempre, aqui no segundo slide, vegetais são seres autotróficos, ou seja, seres que produzem seu próprio alimento, tá? E animais são seres heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, então eles têm que buscar na natureza, são predadores, ok? No terceiro slide, a gente tem duas figuras lindas, né? Uma de uma célula procariótica e outra de uma célula eucariótica, onde não só, né, por causa do envoltório nuclear, mas outras diferenças entre elas também, tá? A gente tem aí, né? A gente vê no quarto slide a diferença entre DNA. A molécula de DNA de uma célula procariótica, ela é circular e pequena, né? Já da célula eucariótica, no caso, se incluem vegetais, humanos, animais, fungos, enfim, né? Os seres superiores. Já tem uma molécula de DNA extensa, tá? Pessoal, então fala a respeito da diferença de DNAs, né? Fala também, pessoal, a respeito da divisão celular. Lembra que eu falei para vocês como que as bactérias, né, que são células procarióticas, se dividem? Por bipartição ou fissão binária. Já as células eucarióticas se dividem por mitose, meiose, né? É outro tipo de divisão. Essa é mais uma diferença entre seres procarióticos e eucarióticos, tá? Lembrando que em células eucarióticas eu tenho também a presença de organelas, que são pequenos órgãos dentro da célula, né? Então, são cloroplastos, mitocôndrias,
retículo endoplasmático, complexo de Golgi, a gente vai ver isso mais pra frente, ok? No 11º slide, pessoal, a gente tá falando dessa presença, né, dessas bactérias, né? Pessoal, já no 12º, a gente fala da parede celular, tá? Por que a gente vai falar da parede celular antes da membrana? Pessoal, a membrana plasmática, todas as células têm. Então, células procarióticas têm membrana plasmática, células eucarióticas têm membrana plasmática, tá? Quem não tem membrana? Lembra que eu falei para vocês? O danado do vírus, né? E é por isso que a gente aqui tá hoje, né, online nessa aula. Queria estar muito com vocês aí, né, explicando, mostrando figura, anotando, que vocês sabem que eu gosto de anotar no quadro, mas enfim, né, foi o que nos restou. Então, a membrana plasmática, todas as células procarióticas e eucarióticas têm. Porém, parede celular, quem apresenta parede celular, tá? Animais humanos não apresentam parede celular. Parede celular somente são nas células procarióticas, tá? E nas células eucarióticas vegetais, tá? Animais não possuem parede celular, apenas células eucarióticas vegetais e células procarióticas, como é o caso das bactérias, tá? Quanto à parede celular, pessoal, ela é encontrada externamente à membrana. Então, se vocês lembram, né, da explicação quando eu dei a matéria de bactérias para vocês lembram que a bactéria tinha cápsula, parede, membrana, né, de fora para dentro. Cápsula, parede, membrana. A célula vegetal vai ter parede celular e membrana plasmática, tá? Então, essa membrana plasmática, ela pode ser considerada primária, a parede celular pode ser considerada primária, né? Então, ela está em todas as células vegetais ou secundária. E aí, ela estaria presente apenas no xilema e no esclerênquima, tá? Pessoal, o slide está no sistema, tá? O pessoal está me perguntando onde estão os slides, eles estão no sistema acadêmico, ok? Até pediria para vocês, quem puder, né, fazer o download hoje ainda, que me parece que amanhã o sistema sai do ar, né? Pessoal, então, outra coisa que eu queria falar para vocês, tá? A parede celular, ela tem duas lamelas, tá? Então, ela tem a parede primária, que é formada por celulose, hemicelulose, pectinas, né? E tem a parede celular secundária, que é formada por celulose, hemicelulose e lignina, tá? Então, diferença na composição da parede celular primária e secundária, tá? Quais as funções da parede celular? Principalmente proteger a célula vegetal, tá? Contra a entrada excessiva de água e de patógenos, conferir forma e rigidez à célula, né? E também está envolvida com absorção, transporte e secreção de substâncias, ok? Essas são as funções. Detalhe, atentem para as funções da parede celular, ok? Pessoal, agora, né, a gente sai um pouquinho da parede celular, a gente entra em membrana, tá? Eu queria a opinião aí de vocês, tá tudo certo com o áudio? Tudo certinho, por favor, tá? Pessoal, quanto à membrana plasmática, tá? Quais as características gerais da membrana plasmática? Então, ela faz a constância do meio intracelular, tá? Pessoal, o que é constância? Ela vai delimitar todo o conteúdo intracelular, desde núcleo, citoplasma, organelas, tá? Tudo que tem dentro da célula vai ser delimitado pela membrana plasmática, por isso ela faz essa constância do meio intracelular, tá? Ela é vista apenas no microscópio eletrônico, nós não conseguimos ver membrana plasmática no microscópio óptico, tá?
ela forma uma bicamada lipídica. O que são lipídios? Lembra que eu falei para vocês? Nada mais é que gorduras, tá? Então, ela tem duas camadas de lipídios, tá? E ela tem a forma de um mosaico fluido. O que é um mosaico? Eu também expliquei para vocês. É quando uma figura ela é formada por diferentes tipos de peças, né? Forma-se um mosaico. Então, a membrana plasmática ela é assimétrica, ela tem diferença na constituição, na composição dela, tá? Por quê? Além dessa bicamada lipídica, ela vai ter inserida proteínas integrais, tá? Que são aquelas proteínas que atravessam as duas camadas lipídicas, proteínas periféricas, tá? E ainda oligosacarídeos formando a parte externa, que a gente chama de glicocálice, que eu vou explicar para vocês depois, tá? Todas as membranas plasmáticas, tá? Possuem a mesma composição, seja animal, seja vegetal, ok? Detalhe, todas as organelas dentro das células são também delimitadas por membrana. A composição da membrana das organelas é a mesma da membrana plasmática, ou seja, uma bicamada lipídica, tá? Com proteínas, tá? No slide 22, a gente tem uma figura linda, tá? Da formação da bicamada lipídica, tá? E eu não sei se vocês conseguem observar, a gente tem a parte polar e a parte apolar, tá? Se vocês observarem, um lipídio, o lipídio ele é constituído por uma cabeça polar, tá? Apolar, perdão, ou também chamada de hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água, ok? E a gente tem a cauda, tá? Pessoal, detalhe, tá? Além da bicamada lipídica, das proteínas, a gente tem também as glicoproteínas. O que são glicoproteínas? Tá? É a junção de moléculas de glicose com proteínas. Então, glicose mais proteínas formam-se as glicoproteínas, ok? Novamente, no slide 24, a gente tem mais uma figura muito bonita, tá? Tá, quanto às características gerais da membrana plasmática? Como eu falei para vocês, ela tem uma membrana assimétrica, tá? Ou seja, tem proteínas, tem lipídios, né? Tem glicoproteínas, formando então a estrutura lipoproteica. Lipo de lipídios, proteica de proteínas, tá? Quanto aos lipídios da membrana, nós temos moléculas que são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas. O que é isso, pessoal? Então, o lipídio, eu vou mostrar aqui no livro, inclusive aproveitando, tá? Para falar para vocês que a bibliografia referente a essa nossa aula e as outras aulas, tá? Tá disponível na minha biblioteca virtual. Vocês entram no sistema no site da faculdade, tem na área do aluno Minha Biblioteca, tá? O livro, ele se chama The Roberts, tá? Que é Biologia Celular e Molecular. Vai ter lá no site, vai ter lá nessa minha biblioteca para vocês, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui no livro, tá? A constituição da membrana plasmática. Então, a gente tem uma bicamada lipídica, ou seja, duas camadas de lipídios, com proteínas periféricas inseridas no meio interno, voltado para dentro da célula, e no meio externo, voltado para fora. A gente tem também as proteínas transmembranas ou integrais, que são essas proteínas que atravessam as duas camadas lipídicas, tá? Posteriormente, a gente vai ver que essas proteínas formam canais por onde passam íons e substâncias, ok? Notem nesse desenho, pessoal, que os lipídios possuem uma cabeça polar ou hidrofílica. Isso significa que tem afinidade com a água, e uma cauda apolar ou hidrofóbica, tá? Que não tem afinidade, que não deixa passar água. Mas a membrana plasmática, ela é seletiva. Todas as substâncias que passarem vão passar por canais, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente, ok?
Por isso, essas moléculas são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas. Elas possuem tanto uma parte polar quanto uma parte apolar. Possuem tanto uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, quanto uma parte hidrofóbica, que não tem, ok? Não sei se ficou claro, deixem, pessoal, deixem nos comentários as dúvidas, tá? Então, além de tudo isso, a membrana plasmática também possui fosfolipídios, tá? E aí a gente tem, são abundantes, né? E a gente tem vários tipos de fosfolipídios, tá? Se a gente for falar o nome, é fosfatidilcolina, fosfatidilserina, enfim, são vários, tá? Atentem, pessoal, lá no slide, quem estiver com a aula, no slide 29, tá? A gente tem a estrutura química, a cadeia, né, da molécula de um lipídio. Então, a gente tem a cabeça polar, né, e a gente tem um fosfato ali, e tem a cauda, a cabeça polar e a cauda apolar ou hidrofóbica, tá? Por que a cauda é hidrofóbica? Porque, pessoal, ela é toda formada por carbonos, né? Se vocês verem na figura, uma das fileiras de carbono, né, que a gente tem aí duas caudas, uma das caudas forma uma curvatura. Essa curvatura, ela acontece porque eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos, tá? E para que, professora, que tem essa curvatura na cauda? Para que, quando uma substância passar pela membrana, a membrana tenha essa flexibilidade de chegar para o lado e abrir caminho. Para isso serve essa curvatura, tá? Então, por que uma das caudas dos lipídios são, né, tem essa curvatura? Porque tem essa dupla ligação entre os carbonos, ok? Pessoal, deixa eu ver o comentário. Professora, lembra das paradas para anotar que você sempre faz. Pessoal, eu não consigo ficar esperando vocês anotarem nessa aula, tá? Que eu tô aqui live. Mas, como eu disse, deixem as dúvidas de vocês, tá? Nos comentários, eu vou responder uma por uma. Podem ficar tranquilos, ok? E também a aula vai ficar gravada. Pessoal, então, no slide 32, tá? Quanto aos tipos de proteínas da membrana. Então, como eu disse para vocês, eu tenho a proteína integral, que atravessa toda a membrana, também chamada de intrínseca. A periférica, né, que fica do lado ou externo ou interno da membrana, chamada de extrínseca, tá? E eu tenho as proteínas transmembranas de passagem múltipla. O que é isso, professora? Eu vou achar aqui no livro para vocês uma figura, tá? Só para exemplificar. Então, aqui, olha, não sei se dá para todos verem, eu tenho uma proteína que ela atravessa várias vezes a membrana, tá? São as proteínas, então, transmembranas de passagem múltipla. Então, é um outro tipo de proteína também que eu tenho, ok? Seguindo em frente, pessoal, as proteínas de membranas, elas podem ser, né, periféricas, e aí, atentem que nas proteínas periféricas eu vou ter oligosacarídeos ligados, tá? Pessoal, quanto à permeabilidade da membrana, tá? O que é a permeabilidade da membrana? O que é uma membrana? Permeável, impermeável ou semipermeável, tá? Permeável, pessoal, é quando deixa passar todas as substâncias, né? Impermeável, não deixa passar nenhuma substância. Semipermeável, então a membrana é seletiva e ela seleciona o que pode ou não passar. Então, a membrana plasmática é semipermeável, tá? Quando passa alguma substância, alguns íons por essa membrana, tá? Esse transporte de fora para dentro da célula ou de dentro para fora da célula, ele pode ser passivo, sem gasto de energia, ou ainda pode ser ativo, e aí com gasto de energia. Mas que tipo de energia que a gente está falando, professora? A gente está falando de ATP. Vocês lembram que nas primeiras aulas eu falei com vocês sobre, né, esse tipo de energia que tem nas células, tá? E não é só nas vegetais, é também nas animais.
tá? O que seria ATP? Definição de ATP: adenosina trifosfato, né? Então, através das moléculas de fosfato, né, da quebra dessas moléculas, gera-se uma forma de energia que a gente chama de ATP, tá? Então, quando uma substância passa de fora para dentro na célula e ela gasta energia, é dessa energia que a gente está falando, ok? Quais os tipos de transporte? Quando a gente fala de transporte passivo, aí eu tenho principalmente, pessoal, os canais iônicos, tá? O que são canais iônicos, tá? Canais iônicos são canais formados pelas proteínas por onde passam íons, e pode ser sódio, cálcio, potássio, tá? E a gente tem também o transporte ativo, que também é feito através de proteínas, porém com gasto de energia, né? Principalmente por permeases, que são enzimas, né, que não deixam de ser proteínas, que fazem esse transporte, ok? Pessoal, quanto aos canais iônicos, como eu disse, são poros formados nas membranas através das proteínas, tá? Eu vou localizar um desenho para vocês aqui, que fica mais fácil, tá? Então, a gente tem a membrana plasmática com as proteínas inseridas. As proteínas integrais, elas acabam por fazer poros, tá? Por onde passam os íons de dentro para fora ou vice-versa, de fora, né? De fora para dentro, ok? Então, é mesmo um canal. Poro, detalhe, cada poro é específico para um tipo de íon. Então, por exemplo, aquele poro, aquela proteína que vai abrir aquele canal, só vai passar sódio. A outra só vai passar potássio, na outra, cálcio, ok? Então, também, canais iônicos, tá? Podem ser formados por um fluxo gerado pelo gradiente eletroquímico. O que é um gradiente eletroquímico? É uma diferença entre as cargas, né, do citosol, que é o citoplasma, e do meio extracelular, tá? Por exemplo, tem mais sódio, tem sódio do lado, bastante sódio do lado de fora, né, da célula. A gente lembra que o sódio tem uma carga positiva. Bom, o que tem dentro da célula? Tem cloro, tem carga negativa. Qual que é a diferença? Esse transporte, essa diferença de cargas, tá? Então, essa diferença gera um transporte de íons que não gasta energia, ok? Pessoal, eu tô vendo aqui nos slides, alguns deles são videozinhos, tá? Então, aí, quando vocês fizerem um download lá do sistema, vocês podem assistir a esses vídeos, são bem legais, tá? Pessoal, há dois tipos de canais iônicos, ok? Então, eu tenho os canais dependentes de voltagem, que é dependente deste potencial elétrico de cargas positivas e negativas, tá? E canais dependentes do ligante. Como assim? Uma proteína só vai abrir um canal para o íon atravessar a membrana se ela tiver um ligante, se alguma outra substância, né, algum outro sinal se ligar ao receptor dessa proteína, né, dessa membrana, e ela então abrir um canal, aí o íon passa. Então, eu tenho dois tipos de canais, dependente de voltagem. Então, a diferença entre cargas abre esse canal de forma passiva, sem gasto de energia, e a dependente do ligante. O canal só vai abrir se alguma substância vier e se ligar, tá? Então, muda a conformação da proteína e ela abre o canal, tá? Exemplo de canais dependentes de voltagem, né? Por exemplo, não é da nossa área, mas no caso dos neurônios, tá? Onde, através das sinapses, né, o sódio vai abrindo esses canais, ok? Pessoal, quanto ao transporte ativo, tá? Como eu disse para vocês, são transportes com gasto de energia, ok? Que tipo de energia? ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, esse transporte ativo, ele pode ocorrer de local de menor concentração de um íon para um de maior, tá? Então, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, dentro da célula, eu tenho mais íons potássio, tá? Eu tenho menos íon potássio, desculpa, e fora eu tenho mais. Então, ele vai contra o gradiente, ele sai do lugar que tem menos para o lugar que tem mais.
Então, quando ele nada contra a corrente, quando ele vai contra o gradiente de concentração, ele gasta energia, tá? Lembrando que o transporte ativo, ele se divide em primário e secundário. Como assim, professora? Transporte ativo primário. A energia que ele utiliza é derivada do ATP. Transporte ativo secundário, tá? A energia é derivada de gradientes iônicos que foram criados, tá? Ou seja, eu vou precisar de um cotransportador para auxiliar esses íons passar. Isso é o transporte ativo secundário, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui o transporte ativo secundário, tá? Ou seja, passa a substância de um meio de menor concentração para um de maior, tá? Caso tenha esse ligante, ok? Aqui tem outro vídeo. Quais são os tipos de cotransporte? Ou seja, de transporte ativo secundário. Então, eu tenho o tipo uniporte, tá? Que é o transporte de uma única substância em uma única direção. Então, quando o íon vem de fora para dentro da célula, apenas um íon numa única direção. Ele vem de fora para dentro ou de dentro para fora da célula, tá? Eu chamo de transporte uniporte. Eu vou chamar de simporte, tá? Quando dois íons fizerem a mesma direção, ou dois íons entram ao mesmo tempo na célula, ou dois íons saem da célula ao mesmo tempo. Então, dois íons na mesma direção, tá? Simporte. E eu tenho o tipo de transporte antiporte, tá? Que vão ser íons entrando e saindo, ou seja, íons em direções opostas ao mesmo tempo. Enquanto o íon sai da célula, o outro entra. São direções opostas. Então, é um tipo de transporte antiporte, tá? Então, atentem para os 3 tipos de cotransporte no transporte ativo secundário, tá? Que são uniporte, um íon em uma única direção, simporte, 2 íons na mesma direção, e antiporte, 2 íons, porém, em direções opostas, ok? Pessoal, eu vou ver se eu acho uma figura que mostra bem certinho aqui para vocês esse tipo de transporte, ok? Só exemplificando aqui para vocês, então, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Então, eu tenho aqui uniporte, um íon entra numa única direção, simporte, 2 íons entra numa única direção na célula, e o antiporte, enquanto um íon entra, o outro íon sai. Então, são direções opostas, ok? Pessoal, no próximo slide, né, a gente vai falar no slide 53 sobre transporte em quantidade, ok? Quando eu falo transporte em quantidade, eu tô falando de endocitose, tá? O que é endocitose? A forma como a célula vai englobar partículas, tá? Então, essa endocitose pode ser na forma de fagocitose ou ainda pinocitose, tá? Na fagocitose, pessoal, a substância se aproxima da membrana da célula, a célula sofre uma reentrância dessa membrana ou uma invaginação, tá? E essa substância é englobada pela célula e levada para o interior da célula. Se for uma substância sólida, a gente chama ela de fagocitose. Se for uma substância líquida, a gente chama ela de pinocitose. E aí eu tenho uma outra figura aqui para demonstrar para vocês, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, deixa eu só... Aqui. Eu tenho aqui, ó, a substância se aproxima da célula, tá? A membrana da célula sofre uma reentrância ou uma invaginação com essa substância, e essa substância acaba sendo englobada pela membrana, né? Formado um vacúolo, e se direciona para o interior da célula, tá? Se for sólido, fagocitose.
Se for líquido, pinocitose, ok? Então, a gente tem um desenho bem legal aí no slide, tá? Quando ocorre o englobamento de partícula sólida, tá? Que é fagocitose, a gente chama aquele vacúolo de fagossomo. Quando é englobado uma partícula líquida, a gente chama aquele vacúolo de pinossomo, ok? Pessoal, aí na aula, né, depois dos slides, tem uns exercícios, tá? E eu gostaria muito, como forma até de revisão dessa aula, que vocês pudessem fazer esses exercícios, tá? E eu vou dar um jeito da gente ir se comunicando para a resolução deles, tá? Ou então, assim que nós voltarmos às nossas atividades normais, tá? Nós vamos, provavelmente, antes das avaliações, marcar uma aula de revisão e aí a gente pode estar corrigindo esses exercícios, ok? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Então, relembrando, pessoal, uma célula procariótica e uma célula eucariótica vegetal, ambas têm parede celular, tá? Interiormente, ambas têm membrana plasmática, ok? Na célula vegetal, parede celular, membrana plasmática. As membranas plasmáticas terão a mesma composição química, tanto em seres procarióticos quanto em seres eucarióticos, tá? Detalhe, pessoal, membrana plasmática, ela é assimétrica porque possui diferença na composição química, tá? Então, ela vai ser formada por uma bicamada lipídica, por proteínas, né, enfim, fosfolipídios, tá? E aí a gente tem vários, tá? Lembrar sempre, e talvez não tenha ficado muito claro isso, ok? Lembrar sempre, a membrana plasmática, tá? Ela possui como característica principal a polaridade dela, tá? Aquela capacidade de ser semipermeável. Então, a bicamada lipídica tem lipídios, né? Cuja cabeça é polar ou hidrofílico, né? Então, ele se comunica com a água. E tem a cauda do lipídio toda composta por carbono, que é apolar ou hidrofóbica, ok? Pessoal, isso é muito importante porque daqui para frente a gente vai trabalhar muito com polaridade, né? E então é muito claro que é bom que fique claro que vocês saibam que uma molécula de lipídio com a parte hidrofílica polar e a parte hidrofóbica que não passa água apolar, tá? A junção dessas duas partes formam uma molécula anfifílica, tá? Ou anfipática, ok? Lembrando sempre, a membrana das organelas também tem a mesma composição da membrana plasmática, tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver mais alguma coisa que pode ter ficado dúvida aqui para vocês, tá? Por que a cauda dos lipídios tem aquela curvatura? Uma delas, né? Porque tem aquela dupla ligação que faz a curvatura para permitir uma flexibilidade na membrana e a passagem de substâncias, tá? Lembrando que eu tenho proteínas integrais, periféricas, né? Sendo internas ou externas, tá? Lembrando que são as proteínas integrais que formam aquele canal por onde passam, tá? Os íons ou substâncias, tá? Que mais? Lembrando que eu tenho dois tipos de transporte: passivo, que não gasta energia por meio de canais iônicos, e o ativo, que daí gasta energia na forma de ATP. Que eu tenho três tipos, né, de cotransportes, que é um transporte ativo secundário, que então é uniporte, simporte e antiporte, tá? Que mais, pessoal? Eu tenho que pode ter ficado dúvida para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos slides. E finalizando, né? Fagocitose, englobamento de partículas sólidas, pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Ok, pessoal? Eu sei que é uma aula, né, que a gente não pode estar escrevendo no quadro, não pode estar mostrando figuras,
né? É um pouco dificultoso, mas vocês estão com os slides na mão, vocês têm acesso, tá? À bibliografia lá no sistema, né? Vocês entram no sistema acadêmico de vocês, tá lá a área do aluno, minha biblioteca, que é a biblioteca virtual, tá? O livro é Bases da Biologia Celular e Molecular, tá? O autor é o D. Roberts, tá? Ou D. Roberts. Ok, pessoal? Dúvidas, podem pedir, né, para entrar em contato aqui pelos comentários mesmo, tá bom? Então, até mais e até semana que vem, ok? Tchau, tchau.